Oi, eu sou Lucas Lopes e você está no Fascinante Mundo. Hoje eu vou falar sobre o feudalismo. E o feudalismo foi um sistema político, econômico e social que existiu na Europa Ocidental durante o período medieval. Seu auge aconteceu entre os séculos XI e século XIII. O feudalismo é entendido como um sistema político, econômico e social que regeu a sociedade da Europa Ocidental durante a Idade Média, em especial na Baixa Idade Média. Esse sistema também se relacionou com a ideologia vigorante nesse período e teve uma forte ligação com as relações de vassalagem com o feudo. Esse vídeo será dividido em tópicos e o primeiro tópico é: qual a origem do feudalismo? As origens do feudalismo passaram diretamente pela desgregação do Império Romano do Ocidente, que significa ele foi dividido ou separado. Um processo de crise do Império Romano que levou ao fim de sua porção ocidental, quer dizer que ela teve o fim a parte ocidental. Em 476, a desagregação foi acompanhada de invasões germânicas e uma forte crise econômica. A insegurança e a violência trazidas pelas invasões levaram à ruralização da Europa, que no caso é o processo de esvaziamento das pessoas da cidade para o campo. A aglomeração das pessoas da cidade para o campo. Isso contribuiu diretamente para estabelecer uma relação entre o servo, aquele que procura uma terra para viver, e o senhor, o dono da terra. Disso surgiu o colonato. Esse processo foi acompanhado por outros, como o declínio do comércio e a formação de diversos reinos bárbaros, que, no longo prazo, contribuíram para a consolidação das relações do homem, das relações de homenagem, na verdade. A formação do feudalismo também passou pelo fortalecimento da Igreja Católica no continente europeu. A concentração de riqueza baseada na posse de terra, aliada com a formação de diferentes reinos, permitiu o estabelecimento de um grupo aristocrático que controlava a sociedade em aspectos políticos, econômicos e militares. A Igreja Católica. Ela serviu como meio para dar sustentação ideológica a esse regime. E esse foi o primeiro tópico. E o segundo tópico é: como era a sociedade feudal? A sociedade feudal ficou conhecida pela sua pouca mobilidade. Quer dizer que se você estava numa estaca, era muito dificilmente você poder andar para outra estaca. Ou e assim vai, né? Mas era muito difícil. Sendo assim, as classes são chamadas de estamentos, tendo seu papel na sociedade muito definido. Um bispo francês do século XI, na verdade, chamado Adalberão de Laon, definia a sociedade medieval em 3 grupos: os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. Essa definição nos ajuda a entender como era a divisão da sociedade feudal. Os 3 grupos que a formavam eram o clero, os que oravam, a nobreza, os que guerreavam, e os que trabalhavam eram os servos. O clero era formado pelos representantes da Igreja Católica, sendo a classe social mais rica e poderosa, que detinha o maior número de terras e tinha forte influência sobre os reinos europeus. Nobreza era formada pelos reis e nobres que mantinham juramentos de fidelidade aos monarcas, controlavam terras e possuíam servos, trabalhando em seus domínios, sendo também responsáveis pela administração do reino. Por fim, era a classe que detinha o poder militar e que guerreava quando era necessário. Servos, aqueles que trabalhavam na terra da nobreza, devendo pagar impostos estabelecidos pelas leis feudais. Estavam presos à terra em que trabalhavam e só poderiam abandoná-la com autorização do senhor feudal. Era quase impossível para um servo ascender socialmente não de ascender como fósforo, né? Mas ascender de descendência e ascendência, socialmente na Europa feudal. Como era a economia feudal, é o próximo tópico.
A economia feudal era agrícola, dependia da exploração de terra e para que a riqueza fosse produzida, pode ser dividida em duas fases, sendo que a primeira, até por volta do século X, era marcada aí por um comércio muito fraco e pela quase inexistência de moedas circulantes. Então, a partir do século XI, a produção agrícola aumentou devido a um aprimoramento nas técnicas de produção, o que trouxe uma melhoria na produtividade das colheitas. Além disso, a quantidade de terra cultivada também aumentou devido à drenagem de pântanos e à derrubada de florestas. Esse aumento na produção gerou um excedente, permitindo o crescimento de comércio e uso das moedas. No feudalismo, os servos também eram obrigados a pagar impostos para os senhores feudais e para a igreja. Entre esses impostos estavam a talha. O servo deveria dar uma parte do que ele produziu para o senhor feudal. As banalidades. Os servos deveriam pagar pelo uso dos equipamentos do seu feudal em seu feudo. A corvéia obrigava o servo a trabalhar na colheita do seu feudal durante o período da semana. Então, quais as principais causas para a crise do feudalismo? Então, a partir do século XIII, as transformações que estavam começando, estavam em início ou estavam andando na Europa, levaram o feudalismo a enfrentar uma crise que levou o fim dele. A seguir, você vai conferir os aspectos dela, que é o surgimento da burguesia, que era o fortalecimento do comércio e a consolidação dos burgueses que contribuíram para a maior diversificação econômica, reduzindo a importância da posse e exploração de terra. O crescimento demográfico, que é as pessoas crescendo, a população crescendo, e urbano, crescimento demográfico e o crescimento urbano. A maior disponibilidade de alimentos permitiu um aumento populacional, criando uma pressão sobre a servidão. Muitos servos compraram suas liberdades ou simplesmente fugiam e se estabeleciam nas cidades. O fortalecimento do poder real. Os reis passaram a fortalecer seu poder, reduzindo a dependência dos nobres. Então, o que significava que na época do feudalismo, a função do rei não era tão importante quanto a dos nobres, porque os nobres tinham o dever de proteger a terra, não tanto o rei, Mas, além disso, a abertura da Europa durante as cruzadas, que é o fortalecimento econômico e político da burguesia, a peste negra, a crescente ostentação à Igreja Católica e o Renascimento contribuíram diretamente para o fim do feudalismo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal.